Tudo tem um motivo por que nós fizemos esse trabalho hoje. Eu sei que o futuro dessas crianças vai depender do que vocês, pais. Eu sei que aqui não tem todos os pais não vieram delas. E o que será dessas crianças sem Jesus? Hoje elas querem, eu sei que muitas delas estão ansiosas pelos brinquedos. Mas esse não é o objetivo principal dessa festa. O objetivo principal é Jesus, é o nascimento dele, é a pessoa de Cristo no coração dessas crianças. Eu fico muito preocupado com a geração futura. Por que está o Brasil de amanhã? Mas o Brasil de amanhã não pode estar contaminado com pecado. E vocês, pais, são responsáveis por isso. Se vocês não cuidarem deles, o mundo vai amanhã entrar no fim. E não pode deixar. A igreja aqui, eu sei que aqui tem crianças que já frequentam a igreja. Mas porventura, alguns de vocês que não frequentam, tiver alguns pais que não frequentam, não demore muito tempo para encontrar com Cristo. Se a gente não tiver o zelo e cuidado, nós vamos sofrer muito. Quantos pais hoje sofrem porque os filhos não estão na presença de Deus? E nós queríamos muito ajudar seus filhos, mas depende de vocês. Nós não podemos entrar na casa de vocês, não podemos exigir de vocês uma mudança. Dependerá do coração de vocês. Eu tenho 35 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Minha casa serve ao Senhor, minhas filhas servem a Deus, e eu sei que de muitos de vocês que aqui estão servem ao Senhor, e não tem coisa melhor do que nós ver nossos filhos na presença de Deus. Eu quero pedir para os pais, não abandonem seus filhos na fé. A igreja se propõe a ajudá-los. A irmã Paula hoje, cadê a irmã Paula? Ela anotou quantos endereços temos aí, irmão? 10 casas. Nós estamos aqui dispostos a visitá-los, aqueles que não têm igreja, aqueles que não frequentam a igreja. Muitos podem estar aqui hoje precisando de uma visita, de uma oração, de um acompanhamento pastoral. Eu queria que você, no final do culto, procurasse a irmã Paula, desse seu nome, seu endereço e telefone, para a gente agendar uma visita na sua casa. Esses meninos aqui não podem ficar descobertos, não podem ficar sem oração, não pode ficar sem acompanhamento pastoral. Compreendam isso vocês. A situação não está nada boa no Brasil. Os adolescentes começam já com 12 anos a matar. Os adolescentes começam de 11 a 12 anos, as meninas engravidar. Isso não pode acontecer, gente. Vocês são responsáveis. Então que vocês cuidem dos seus filhos. A igreja está aqui, e a igreja abre os braços para receber a família que quiser, para ajudar vocês. Precisamos só que vocês abram a porta da sua casa, para a igreja abençoar seu nome. Fique de pé, os irmãos. Queria pedir aos pastores, os irmãos, que levantassem as mãos sobre essas crianças. Que essas crianças agora baixassem a cabeça e fechassem seus olhos. Sabe, eu peço a Deus que vocês sejam instrumentos das mãos de Deus daqui a um tempo. Eu me lembro que uma criança dessa idade, já tinha uma divisão dentro da igreja há 30 anos atrás, mas ela brincou com a fé, ela brincou e o diabo pegou ela. Não deixa acontecer isso na sua casa, não. A gente precisa ter cuidado. Jesus está aqui para nos ajudar, e se você não quiser, nós não podemos forçar. Baixe a cabecinha. Nós levantaremos as mãos. Senhor, no silêncio da igreja, os pais ouçam, os que estão na área fiquem em silêncio para ouvir. Senhor, nós aqui estamos muito alegres pela vida desses pais que trouxeram seus filhos. E eu sei que alguns aqui estão sem pais naquele momento porque não vieram com eles.
Olha Deus, olha que coisa linda, esse jardim, que amanhã pode ser um jardim muito útil, muito usado por Ti. São crianças que amanhã poderão tornar-se homens e mulheres de valores, valores morais, valores espirituais sobre a vida delas. Quem sabe, meu Pai, no meio dessas crianças, vai nascer Ana Paula Valadão, vai nascer, ó Deus amado, o Billy Graham, vai nascer, meu Deus, um pastor, uma pastora, um missionário, para ser usado nas tuas mãos e na tua casa. Oh Espírito Santo, nesta noite, nós clamamos aos céus para que o Senhor trabalhe na vida dessas crianças. Que se Satanás tiver qualquer intenção contra a vida delas, eu já repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Que elas não tenham vindo apenas por causa de um brinquedo, mas que elas tenham vindo, Deus, elas nem imaginam o que é que o Senhor pode fazer na vida dessas crianças amanhã. Aqui vai nascer empresários, aqui vai nascer empresários, professores, doutores, aqui vai nascer engenheiros, pastores, líderes. Quero ministrar nessa noite essa virtude sobre a vida dessas crianças. Satanás, tira a mão da vida delas, elas não te pertencem. Nós entramos agora como sacerdote na presença de Deus, impetrando sobre elas a tua bênção. Que os pais possam reagir, que os pais possam se levantar, que os pais possam proclamar a justiça do Senhor sobre a vida desses meninos e meninas. Livra elas da prostituição, livra elas da droga, livra elas do pecado, livra elas da contaminação deste mundo, Senhor. Nós quebramos cadeias, rompemos todo o laço do mal contra a vida desses meninos e meninas, em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo faça um lindo trabalho na vida dessas crianças, que ao elas irem embora para casa hoje, elas tenham sede na alma para voltar aqui, que elas tenham sede para voltar para a tua casa, que esses pais jamais deixem elas, trazendo elas aos teus pés. Nós as abençoamos com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo envolva cada uma deles e cada uma delas em teus braços. E nós em breve veremos cada um deles e cada uma delas serem usados na tua presença como vaso de honra na sua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe todos vocês. Amém? Devagarzinho, volte para o seu